que sempre trabalha ali na simplicidade dela, mas dificilmente acontece algum tipo de equívoco. Ela sempre, até Nilson, eu estava falando aqui, não sei se eu falei já nessa turma, mas eu falei até na última turma, acho que eu falei nessa para alguns. Quando você está ali trabalhando, se afasta um pouco do campo, eu como analista, digo que você é uma das raras na posição de assistente que não faz isso. Você tem uma visão periférica muito mais abrangente ali do campo de jogo. Até eu falo, olha, assiste o jogo de Neuza, siga o exemplo lá de Neuza, porque com certeza vocês vão se aprimorar. Então, Neuza, quero lhe agradecer mais uma vez, né, por estar aqui com a gente. Você sempre ali, não, Ivanildo, vou estar aí e tal. Então, tenho certeza vai ser uma noite de muito conhecimento para eles todos. Para mim também, porque a gente sempre aprende. Então, eu quero já passar para você aí, para você, antes de a gente iniciar, fazer as suas devidas apresentações. E mais uma vez, quero lhe agradecer, que Deus continue lhe abençoando, que seja um 2022 com muitas e muitas escalas, nacionais e internacionais. Eu tenho certeza disso. Obrigado, Vanei. Obrigado por essa introdução. Eu agradeço o convite também. É uma troca assim, né? A gente também se sente honrado de estar podendo conversar com vocês, trocar um pouco de informação sobre essa regra 6 hoje à noite, né? Que para os bandeirinhas tiraram o nome da gente dessa regra, a gente ficou chateado, era a nossa regra, né? Agora colocaram mais algumas pessoas aí conosco na regra 6. Ivan, nenhuma dúvida, nós temos só alunos do curso ou tem outras pessoas também participando? Não, tem alunos do curso, tem um aluno que entrou aí, que assim, já é arte, ele se formou ano passado. Silvio, lá do analista do Maranhão, pediu a participação, mas não entrou ainda, mas a grande maioria são os alunos. São 52 alunos. 52 alunos? Uma turma legal. Isso. Ok. Eu vou tentar compartilhar, então, aqui a minha tela. Só um segundinho. Vocês estão vendo a minha tela, ou a minha foto ou a minha apresentação? Apresentação. Ok. Bom, como o convite que me foi feito, então, é para conversar com vocês sobre a regra 6, né, que são os outros oficiais de arbitragem. Para começar, então, a conversar com vocês, eu coloquei um pouquinho do meu currículo, né, só para, assim, eu sou assistente do quadro internacional, atualmente trabalhando por São Paulo, né, o começo da minha carreira foi em 2009, onde eu fiz o meu curso me profissionalizando da mesma forma que vocês estão hoje. Claro que um pouco diferente, né, na minha época não existia essa ferramenta da aula online, então, sintam-se privilegiados, porque na minha época eu morava no oeste de Santa Catarina e eu precisava pegar o carro e fazer 600 quilômetros para chegar até o litoral onde era o curso de arbitragem e estar participando dessas aulas, e depois que o curso encerrava, voltar para minha casa. Então eu fazia, durante o final de semana, aí 1.200 quilômetros para estar participando do curso de arbitragem da mesma forma que vocês estão fazendo hoje. Me formei, então, em 2009, né, onde eu tive a grata satisfação de ser escolhida a melhor aluna desse curso, né? Eu recebi o diploma de melhor aluna do curso de arbitragem, e isso, claro, me levou alguns passinhos acima para que eu já começasse a minha carreira de uma forma legal. Já no próximo ano eu tive a oportunidade de ingressar no quadro da CBF, e assim a minha carreira foi subindo alguns degraus por ano. Algumas coisas legais, assim, que eu gosto da minha carreira, que eu gosto de falar, é a participação nas Olimpíadas, né? Eu já tive a honra de participar em 2, estive no Rio em 2016, estive agora em Tóquio também em 2020, e Mundial Feminino na França, Mundial Adulto Feminino na França, o Mundial de Clubes também no Catar, que foi em 2021, e também, assim, eventos que eu gosto muito de falar é Sul-Americana e Libertadores masculina, né? Se eu fosse um assistente masculino, já é um sonho na nossa carreira estar trabalhando em jogos
masculinos internacionais, né, a nível de Libertadores ou Sul-Americana. Sendo uma mulher, então, não sei se vocês conseguem ter a dimensão do quanto sobe esse sonho, né? E eu costumo falar que você pode ter o sonho de trabalhar em uma partida da Série A, em uma partida do Campeonato Sergipano. Agora, se consolidar, com certeza é mais difícil. Então, quando você consegue fazer o primeiro jogo, fazer o segundo, fazer o terceiro, isso se torna uma coisa muito gratificante. Uma coisa também que eu guardo com carinho na minha carreira são os 100 jogos da Série A, né? É uma marca também difícil de se alcançar, então é um orgulho para a minha carreira também. Passando, então, essa parte um pouquinho do meu currículo, depois, no final da minha apresentação, eu vou também abrir, então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta com relação à minha apresentação ou com relação ao meu trabalho, também vai estar aberto para vocês, tá? Bom, eu coloquei, para começar, assim, eu sei que o tema da minha aula com vocês é a regra 6, mas eu não poderia deixar de trocar algumas palavras com relação à arbitragem mesmo, no geral, com vocês. Então, eu queria começar com essa provocação. E vocês não precisam me responder, mas eu gostaria que vocês mesmos pensassem sobre ela. Por que arbitragem? O que fez com que vocês buscassem arbitragem? E claro que cada um tem a sua resposta, tá aí no seu lado, na frente da sua tela, pensando sobre isso. E a próxima pergunta seria: qual é o objetivo de vocês, né? Porque cada um dentro da sua função, alguns provavelmente pensam em ser árbitros, outros pensam em ser assistentes, cada um dentro do seu trabalho, da sua especificidade, mas qual é o objetivo que vocês traçam para a carreira de vocês dentro da arbitragem? Né? Eu quero chegar na FIFA, eu quero chegar na CBF. Eu coloquei algumas coisas aqui do lado, que eu mesmo escrevi com a caneta, que eu pensei que poderiam ser possíveis respostas de vocês, né? Eu quero chegar a trabalhar no Sergipano, eu quero fazer a final do Sergipano. Então, que cada um dentro de vocês tenha essa meta definida. Claro que ela pode sofrer alterações no decorrer da carreira de vocês, mas que vocês tenham um rumo para onde vocês querem ir, porque muitas vezes, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E aí você acaba até se perdendo no meio dessa caminhada. Então, que vocês possam ter um objetivo, traçar metas para saber como vocês vão alcançar cada um desses passos que vocês querem chegar, né, progressivamente. Eu quero chegar no Sergipano, então eu vou fazer tal e tal e tal atividade para que eu possa conseguir chegar. Opa, cheguei ao Sergipano, agora eu vou para a minha próxima meta. Eu quero chegar na CBF. Como que eu vou fazer para chegar até lá? E é uma forma sólida que eu sei que funciona, né? Devem ter outros métodos também, mas eu sei que esse dá certo. Então, essa seria a minha provocação inicial, assim, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo de hoje à noite. Começando, então, mais especificamente sobre a regra 6, dentro da regra 6, que são esses outros oficiais de arbitragem, nós temos, então, os assistentes, né, que são os nossos bandeirinhas mais comumente conhecidos. Depois a gente tem o quarto árbitro, o assistente reserva, os adicionais, o VAR e o AVAR. Assistente reserva, ele não é muito comum de ser escalado para um jogo. Normalmente ele é escalado em partidas mais decisivas, finais e tal, porque o único objetivo dele é substituir o assistente que tiver problema no jogo, né? Por lesão, por alguma situação. Então, normalmente o assistente reserva, o bandeirinha reserva, ele fica somente no campo, sem comunicação com o árbitro, sem sistema, né, de comunicação, e ele somente entra em campo se um dos assistentes estiver com problema, né? Os adicionais também não estão mais em moda, né? Durante um tempo, a gente tinha adicionais em jogos do Brasileiro, em alguns estaduais, e no momento eles não estão mais sendo utilizados, né? Mas também podem ser escalados árbitros adicionais, eles ficam próximo ali do gol, né? Sobre a linha da meta e auxiliam o árbitro com informações relacionadas a incidentes que acontecem dentro da área. E depois, na sequência, o VAR e o AVAR, né, que são os árbitros assistentes de vídeo, que acabam auxiliando o árbitro com tomadas de decisão relacionadas à imagem que eles revisaram e encontraram algum problema na decisão que o árbitro tomou.
Bom, independente desses árbitros adicionais que forem assistentes, quartos árbitros, VAR e AVAR, independente de todas essas funções, a decisão final ela sempre vai ser do árbitro, né? Isso a regra garante. Então, se eu estiver trabalhando num jogo e eu informar para o árbitro através do meu sistema de comunicação, ou mesmo através da minha bandeira, com um bip, um gestual, que aconteceu um penal dentro da área, o árbitro pode ouvir a minha informação, agradecer e seguir com a decisão dele. Da mesma forma, com o árbitro de vídeo, com o quarto árbitro. Qualquer informação que for passada para ele, independente da função que você está, sempre a decisão final é do árbitro, né? Mesmo numa revisão, que ele vai lá na área, ele vai decidir se ele vai voltar com a decisão que lhe foi sugerida ou não. Bom, o próximo item, ele é até um pouco... poderia-se dizer que a gente é cético com relação a isso, né? Que fala que qualquer conduta imprópria de um integrante da arbitragem, o árbitro pode prescindir dos seus trabalhos, né? E eu confesso para vocês que, assim, eu já estou na arbitragem praticamente 20 anos e eu nunca vi isso acontecer, mas está lá escrito na regra que poderia, né? Claro que, assim, teria que ser alguma coisa muito grande, né? Mas, enfim, algum problema de comportamento, alguma atitude inapropriada, o árbitro poderia, né, desligar um dos integrantes da equipe do trabalho do jogo. Qualquer integrante da equipe pode fazer um relatório, né, de algum incidente que o árbitro não tiver visto e ele tiver presenciado, por exemplo, uma agressão. Mas normalmente o que acontece? Se coloca no relatório, né, depois no final do jogo, e o árbitro relata lá. Fui informado pelo assistente 1, Neuzi Nesbach, que o jogador número 7 desferiu um golpe. Então acaba que normalmente se faz dessa forma, né? Mas poderia também o assistente fazer um relatório, ou o quarto árbitro que fosse fazer um relatório separado, indicando a infração que ele presenciou. Todos esses outros integrantes da equipe de arbitragem, né, que estão inseridos aqui na regra 6, eles auxiliam o árbitro no cumprimento de todas as regras do jogo, né? Então, desde a regra 1 lá até a regra 17, todas elas que é de responsabilidade do árbitro, mas todos esses outros integrantes acabam auxiliando para que elas sejam cumpridas durante o jogo, né? Então, desde bola, conferir campo, todas essas situações, esses outros integrantes acabam auxiliando para que o jogo transcorra respeitando todas essas regras do jogo. O que define, por exemplo, nós temos um árbitro no jogo, né, que é o chefe da equipe. E ele também está sujeito a ter algum problema, uma lesão, alguma coisa que o impeça de seguir no jogo, ou mesmo começá-lo. Então, o que vai definir quem vai substituir o quarto árbitro, se é o assistente número 1, se é o quarto árbitro, se é o VAR, sempre é o regulamento da competição. Então, lá no regulamento vai ter um item lá dizendo, no caso de o árbitro ficar impossibilitado de seguir o jogo ou iniciá-lo, quem o substituirá será o quarto árbitro, o VAR, enfim. Tem que estar lá sempre especificado para saber quem entra no lugar dele. Então, os árbitros assistentes. Nós temos várias funções, né, durante o jogo que são específicas dentro da nossa função. Além de auxiliar o árbitro, nós temos a nossa prioridade dentro de cada jogada, né? Então, seria uma bola dentro, uma bola fora, né? Tanto faz se for na linha lateral, se for na linha de fundo. Sempre que uma bola ultrapassar completamente o campo de jogo, seja na lateral ou na linha de fundo, ou até mesmo entrando no gol, né, que seria uma situação de gol não gol, é responsabilidade nossa de estar sinalizando. Na foto que eu coloquei aqui para vocês, é uma situação em que eu estou controlando se a bola está dentro ou fora do quarto de círculo, que também, quando a bola está próxima a nós, é responsabilidade nossa averiguar. Só lembrando aqui que a bola não precisa estar totalmente tocando a linha, né? Se uma parte uma parte da esfera da bola estiver sobre a linha, já é o suficiente para que seja considerado como legal, né? Então, mesmo numa bola dentro ou bola fora, se a bola não sair totalmente, nós podemos dar sequência e continuidade no jogo. Uma situação de gol não gol, né? Até lembrando o procedimento aqui para vocês.
o árbitro assistente numa bola ajustada que possa ter entrado, mas pareça ainda estar em jogo, né? Primeiramente ele levanta a bandeira para chamar a atenção do árbitro, depois ele abaixa e corre em direção ao meio, 25 a 30 metros, para estar validando esse gol. O próximo item, né, com relação à posição de impedimento, que é a nossa prioridade durante todo o jogo. Então, o assistente tem que ser capaz de informar quando o jogador está em posição de impedimento e também quando ele vai ser punido por essa posição. Porque estar em posição não necessariamente significa que o jogador vai ser punido. Muitas vezes a gente tem posição, mas o jogador acaba não se envolvendo em jogativo e ele não vai ser punido por isso. Então, saber a posição e também se ele vai ser punido ou não. E aí, muitas vezes, a gente pode ter um trabalho em equipe, né? Você informa o árbitro, porque existem na arbitragem jogadas brancas, jogadas pretas e jogadas cinzas, né? Então, naquela jogada que é branca, que você tem certeza, o jogador está em posição, por exemplo, falando de interferência no adversário. Nós temos um jogador em posição de impedimento colado no poste da trave no lado direito. E a bola entra lá no lado esquerdo. Então, é uma situação branca. Vocês dali da posição onde vocês estarão trabalhando como assistente, vocês conseguem observar que não tem interferência. Depois a gente tem a situação lá preta, lá do outro lado. Né? A bola passa rente ao jogador que está em posição. Então, é uma situação preta. Vocês têm clareza que vão levantar a bandeira e sancionar por impedimento interferindo no adversário. E depois a gente tem a situação cinza, que ela é uma situação limite. Nessa situação, vocês vão trabalhar em equipe com o árbitro, passar a informação, hipoteticamente, o jogador número 9 estava em posição e vocês podem passar a sensação de vocês, né? Para mim interfere porque fez movimento, porque abaixou, porque disputou, e aí usar o conceito. E aí vocês tomar a decisão em conjunto com o árbitro. Tem com relação ao penal, né? A função do assistente num pênalti durante o jogo é cuidar se o goleiro se adianta, né? Se no momento em que a cobrança acontece, se o goleiro está com um dos pés, pelo menos, sobre a linha, né? Porque nós sabemos que se ele fizer essa defesa, ou então a bola for para fora, sendo que o goleiro cometeu uma infração, esse penal vai ser repetido. Então, é função do assistente cuidar para ver se o goleiro ainda estava com o pé em cima da linha no momento da cobrança e também se a bola entrou, né? Porque a gente pode ter uma bola que bate na trave, bate no solo e volta para dentro do campo, né? Então, também dizer se houve o gol ou não gol. As substituições, né? O procedimento de substituições também, normalmente, ele é supervisionado pelo assistente. Num jogo que não tem quarto árbitro, é o assistente que acaba fazendo o assistente 1 que acaba fazendo todo esse procedimento de substituição, né? Conferindo a numeração, avisando ao árbitro, cuidando para ver se o jogador que vai ser substituído já saiu e autorizando o próximo a entrar. Todo esse procedimento, então, acaba sendo supervisionado. Assim também como o número de substituições, né? Porque hoje nós temos a maioria dos campeonatos trabalhando com os atos e as trocas, né? Então a gente tem cinco trocas em 3 atos, a maioria dos campeonatos funciona dessa forma. Então, para que não aconteça aí 4 atos, 6 trocas, todo esse procedimento também acaba sendo supervisionado pelo assistente. A barreira, né? Eu coloquei aqui também, numa situação de uma falta muito próxima e o assistente ele pode estar entrando ao campo para estar medindo essa barreira, né? Colocar a barreira 9,15 metros. Não é muito frequente também, mas a regra permite, né? Em alguma situação aí hipotética, vocês podem estar entrando também para estar medindo essa barreira. O controle do tempo, né? Acaba também sendo função do assistente, né? Controlar, às vezes no trabalho em equipe, isso pode ser combinado antes do começo do jogo. Não só cronometrar o tempo do jogo, né? Para que, por exemplo, os 45 minutos do primeiro tempo, o intervalo e o segundo tempo, prorrogação, enfim. Assim também como as paradas do jogo, né? Para que a gente possa ter um acréscimo mais fidedigno do que foram as paradas do jogo. Então, muitas vezes o árbitro pode delegar essa função, né? Assistente 1, por favor, quando a gente tiver entrada da maca para atendimento, parada para hidratação,
controla o tempo para nós, para que depois a gente saiba que o jogo ficou tanto tempo parado e que o acréscimo seja o mais ideal possível para o tempo que precisa ser recuperado do jogo. Tomar nota, né, de todas os incidentes que acontecem no jogo, né, todos os cartões, os gols, as substituições, exatamente para que não passe alguma situação, alguma infração no jogo que passe desapercebido, né? Como nós começamos a nossa apresentação falando, todos os assistentes que são designados no jogo, quarto árbitro, VAR, eles estão para auxiliar o árbitro para que tudo corra da melhor forma possível e as regras sejam respeitadas. Então, se tiver 6 trocas no jogo ao invés de 5, se tiver um jogador com 2 cartões amarelos que não foi expulso, teoricamente toda a equipe falhou, inclusive os outros oficiais da arbitragem, né, que seria a nossa regra 6 aí que a gente está falando. O procedimento para substituição, né, é assim, dessa forma que o assistente comunica a substituição, né, levantando a bandeira acima da sua cabeça para chamar a atenção do árbitro. A gente sabe que nós trabalhamos com vários níveis do futebol, né, nós trabalhamos desde o futebol profissional até o futebol amador, então nós vamos desde uma realidade onde nós temos VAR no jogo, até uma realidade onde nós não temos nem bandeira eletrônica e nem comunicador, né, então nós precisamos ter todas as estratégias. Com o comunicador é mais fácil, né? A gente só fala para o árbitro, com a bandeira eletrônica nós podemos bipar, e num jogo onde a gente não tem nenhum desses recursos, o sinal que acaba sendo que atrai a atenção do árbitro, ou mesmo uma fala, né? Chamar o árbitro, enfim, os recursos que a gente tem para estar utilizando. Determinar também, né, o local onde o jogo vai ser reiniciado, né? Onde essa bola saiu na lateral. Claro que, assim, nós costumamos falar, assim, até abrindo um pouco mais além do nosso tema, a gente costuma falar, né, que o jogo tem as formigas e os elefantes, né? Claro que, assim, centímetros para frente ou centímetros para trás seriam as formigas do jogo, né? Mas também, se uma bola sai próximo da bandeira de escanteio e a gente deixa o jogador cobrar o lateral lá na frente do banco, andando 10 metros com a bola, isso já se transforma num elefante, né? Então, assim, também a nossa função definir onde o jogo vai ser reiniciado. Sinalização do tiro de meta, né? Sempre também lembrando que numa bola que sai claramente, nós não precisamos levantar nossa bandeira para indicar que essa bola saiu. Em uma bola ajustada, onde pareça que a bola ainda possa estar em jogo, o primeiro procedimento seria levantar a bandeira primeiro e depois sim indicar a meta ou o canto que fosse, se for o caso, né? Numa situação de impedimento também, primeiro nós levantamos a nossa bandeira, como está a foto da nossa esquerda, né? Primeiro levantamos para indicar que o jogador em posição de impedimento vai ser punido, e depois existem 3 locais do campo para a gente estar indicando, né? Aqui na nossa direita, no caso, seria a foto do impedimento que aconteceu na metade do campo. E se a gente tiver um impedimento na outra lateral do campo mais distante, seria uma bandeira mais alta, mais na direção da nossa cabeça, e se fosse um impedimento mais próximo ao assistente aqui, seria uma bandeira mais próximo do pé, né? Indicando a bandeira mais próxima do chão, né? Em outro ângulo. O lateral, né? Sempre indicando nunca cruzar o braço, né? Sempre trocar a bandeira para o lado que a gente vai indicar o lateral. Então, se eu vou indicar o lateral para a equipe atacante, eu coloco a minha bandeira na mão direita. Se eu vou indicar para a equipe defensora, eu coloco a minha bandeira na mão esquerda. E sempre que eu tiver que trocar a bandeira de mão, fazer isso por baixo da cintura, né? Nunca fazer essa troca acima. É claro que, assim, de repente são todas perfumarias, né? Mas com certeza para os sonhos e as metas que vocês têm para as carreiras de vocês, essas coisas vão ajudar vocês a conquistar os objetivos que vocês querem. Nas cobranças de penais, né? Então a gente tem o assistente 1 e o assistente 2 no jogo. O assistente 1 é sempre quem vai ficar na linha de meta, né? E vai controlar. Nós temos uma diferença. Durante o jogo, num penal, o assistente tem 2 funções. Ele precisa controlar se a bola entrou ou não e se o goleiro se adianta. Quando a gente vai para jogo, para definição por penais,
quando o jogo já acabou e a gente vai definir o classificado do jogo com penais, o assistente ele passa só a ter uma função, só cuidar se a bola entrou ou não. Por quê? Porque o árbitro, como não tem mais a invasão para controlar, ele pode controlar o adiantamento do goleiro. Então, a gente passa a ter só mais essa função. E o assistente 2 fica no meio de campo, né, tomando nota de todos os jogadores que vão cobrar e controlando os jogadores no meio de campo. Conferir o equipamento, conferir todo o campo, né, para ver se ele está de acordo com o que pede a regra, né, então normalmente a gente confere a rede, confere se tudo está ok, se não existe nenhum buraco, né, se a rede não está solta antes do jogo começar, para que ele esteja de acordo com a regra, né. Na marcação de uma falta, nós primeiro balançamos a bandeira, é a única situação do jogo onde a gente balança a bandeira, né? Então, nós balançamos a bandeira para... Oi, passou? Aqui. Tirou. Nós balançamos a bandeira para mostrar que aconteceu uma falta, porque pode ser um lance próximo à linha lateral, e se eu somente indicar diretamente com a minha bandeira, pode parecer que eu estou dando lateral, né? Se essa bola sair, ou pelo menos correr próximo à linha. Então, por isso que eu primeiro balanço a bandeira, para mostrar que é uma falta que eu estou sancionando, e depois eu indico direita ou esquerda, para se essa falta vai ser para a defesa ou para o ataque. E o procedimento correto seria sempre já balançar a bandeira com o braço que eu vou usar na próxima marcação, né? Então, se eu vou dar falta para o ataque, eu já vou estar sinalizando, já balançando a bandeira com a mão esquerda. E se eu vou estar dando a falta para a defesa, eu já vou balançar com a mão direita e já vou também sinalizar com a mão direita essa infração. O quarto árbitro, que também é um dos outros oficiais, né? Ele é o responsável quando ele está no jogo pelo procedimento de substituição, né? Antes dele indicar uma substituição ao árbitro, normalmente ele comunica o número do jogador que vai sair e sempre checa o equipamento desses jogadores para ver se ele está ok, né? Se está com caneleira, se a meia não está com fita por cima, enfim. Se todo o equipamento do jogador está de acordo com a regra e ele está autorizado a entrar dentro do campo de jogo. E depois indica, né, através da placa, o jogador que vai sair e o jogador que vai entrar. Também é o responsável por verificar quando um jogador saiu do campo de jogo por sangramento, para atendimento, esse retorno, né, esse reingresso desse jogador, comunicar ao árbitro, ó, aqui tá ok, o sangramento já está estancado, a vestimenta dele não está com sangue, né, e ele acaba dando essa informação para o árbitro para que esse jogador seja autorizado a entrar. Ele também auxilia o árbitro, né, na inspeção das bolas reservas, né, porque principalmente durante o jogo, nós costumamos ter alguns problemas quando a equipe mandante está ganhando o jogo, as bolas acabam sumindo, enfim. E o quarto árbitro é quem nos auxilia durante o jogo, para que essa reposição das bolas seja de acordo com o que a regra pede, né? Também, normalmente, o quarto árbitro no vestiário é quem calibra as bolas, né? Deixa elas de acordo com o que o jogo pede, né? As libras que o jogo pede, que normalmente se deixa uma bola com 11, 12 libras. Aí o árbitro acaba determinando isso daí. E controlar o banco de reservas, né? A gente está passando por um momento no futebol, eu iria dizer arbitragem, mas eu acredito que não é nem só na arbitragem, é no futebol em si, que, assim, tem acontecido problemas não só de reclamação, de falta de educação, mas até mesmo de agressões, né? Então, assim, é um trabalho essencial que o quarto árbitro acaba fazendo, de estar filtrando, controlando, né? E quando os comportamentos excederem ao que é permitido, comunicar ao árbitro e aí o árbitro aplicar cartão amarelo, aplicar cartão vermelho, enfim. De acordo com o incidente que aconteceu, né, está tomando a decisão que pede. Seria também, né, o VAR e o AVAR. Eu acredito que vocês devam ter aí no curso de vocês
uma aula, ou enfim, uma explanação mais específica com relação a VAR e a VAR, né, o trabalho do árbitro de vídeo, mas como ele faz parte, também está citado na regra 6, eu vou falar brevemente sobre isso também, né? Então, a gente tem no jogo VAR e a VAR, o número de pessoas que é indicado a trabalhar numa cabine, ele é de acordo com a competição, né? Então, nós podemos ter uma cabine desde com VAR e a VAR, que seriam 2 pessoas trabalhando, nós podemos ter com 2 a VAR, nós podemos ter com 3 a VAR. Então, assim, os jogos, por exemplo, a final da Copa do Mundo tinha 5 pessoas, né? Tinha o VAR e depois, além dele, mais 4 outras pessoas auxiliando ele a trabalhar. Isso não falando de operador, falando de árbitros que foram designados como assistente de árbitro de vídeo, né? Então, qual a diferença? Necessariamente o pagamento, né? O que vai onerar a folha, porque ao invés de você pagar 2 pessoas para trabalhar, você vai pagar 5. Mas o trabalho de cada um acaba sendo o mesmo, né? No caso, assim, o VAR vai ser sempre a pessoa que vai ser a responsável, como se fosse o chefe dentro da cabine, né? Assim como a gente tem o árbitro no campo, que é o que lidera a equipe do campo, nós temos o VAR dentro da cabine que coordena a sua equipe lá dentro, né? Então, todas as pessoas escaladas como a VAR estariam prestando seu serviço e auxiliando o VAR a fazer a sua função aí da melhor forma possível. A função, então, do VAR, né, é corrigir erros claros e óbvios que acontecem no jogo e um incidente grave não visto e perdido. A diferença do campo é que ele só trabalha com imagem, né? Então, nós não podemos nunca, embora o VAR tenha o sistema de comunicação do campo, ele esteja ouvindo tudo o que acontece lá, o VAR não pode indicar uma decisão baseada no áudio. Por exemplo, ele pode ouvir um jogador, com perdão da palavra aqui, mandar o árbitro tomar no cu, enfim. Mas ele não vai poder indicar ao árbitro um cartão vermelho, porque ele só trabalha com imagens, né? Então, ele pode indicar se ele tiver uma imagem que mostre uma agressão, uma atitude rude, enfim. Agora, com palavras, ele não pode entrar, né? O VAR, então, é sempre a pessoa que vai checar o incidente com o operador, ele acaba pedindo as imagens para o operador, e é ele que vai tomar a decisão de indicar uma revisão, né, que ela pode ser uma revisão na área, onde o árbitro vai lá e vê e revisa as imagens, assim também como ele pode fazer uma sugestão factual, né? Quais seriam, então, as situações factuais? São as situações onde não existe interpretação, né? No caso, por exemplo, a gente tem um jogador em posição de impedimento que acabou tocando na bola e fez o gol. E a decisão do campo, equivocadamente, foi de dar o gol, porque o assistente não conseguiu, no caso, observar ou o toque, ou, enfim, que havia posição, né? Essa é uma situação factual em que o árbitro não tem que interpretar nada e o VAR simplesmente vai comunicar para ele. Nós temos uma decisão factual, o jogador número 10 estava em posição de impedimento quando faz o gol, então anula o gol por impedimento. São as situações factuais. E as outras situações onde a gente precisa interpretar, né? E o VAR sugere ao árbitro que ele vá na área e ele mesmo decida se vai seguir com a sua decisão ou se vai mudar. No caso, o VAR, ele trabalha como um assistente do árbitro de vídeo, né? Durante o trabalho dele ali na cabine, ele fica o tempo todo assistindo o jogo ao vivo, né? Ele não tem câmeras, no caso, para revisar, ele fica assistindo o jogo ao vivo e ele tem na sua frente também uma tela onde passa o PGM, né? O que seria o PGM? Seria o jogo que a gente assiste em casa. Quando nós estamos lá vendo o jogo na TV, o que a gente está vendo é o PGM, né? Então, é essa imagem também que a VAR fica olhando durante o jogo. Por quê? Para que exatamente o replay que a TV está mostrando, que todo mundo está vendo em casa, ele possa estar utilizando e estar falando para o VAR, ó, PGM mostrando toque no calcanhar, no possível pênalti, né? E o VAR vai buscar aquela imagem para ver e fazer com que a checagem dele seja mais rápida. O VAR também é o responsável por estar comunicando para o árbitro quando uma checagem está acontecendo e o jogo não pode reiniciar,
Porque dentro do protocolo do VAR, a gente tem lá escrito, né, que depois que o jogo reiniciou, uma decisão não pode ser alterada. Então, a gente tem lá um possível pênalti por mão e a bola saiu para o escanteio. Esse jogo não pode reiniciar, porque se o escanteio for cobrado e depois se chegar à conclusão que houve sim um penal por mão dentro da área, o VAR não vai mais poder sugerir essa revisão para o árbitro. Então, sempre que o VAR entrar no túnel e iniciar uma checagem, é o AVAR que vai abrir comunicação com o campo e vai informar. Segura, segura, não reinicia, estamos checando possível, e aí ele vai colocar lá a palavra do que está acontecendo, possível penal, possível vermelho, possível, enfim, possível. E os incidentes, né, então, que a gente pode revisar estando na cabine, são um gol, né, todo gol que acontecer no jogo, ele vai ser checado para ver se a gente não teve uma infração prévia ao gol, uma situação penal, né, então, tanto um penal sancionado, quanto um penal que o árbitro não deu no campo, ele vai ser checado, né, um cartão vermelho direto, não sei se vocês já conheciam essa terminologia, o CV, né, um cartão vermelho direto, ele vai ser checado, tanto o que o árbitro der, aplicar, quanto um possível, né? Então, a gente teve, não sei, uma agressão no rosto, uma entrada mais dura acima do tornozelo, todas essas jogadas são sempre checadas, né? Porque são incidentes de possível revisão dentro do protocolo do VAR. E um erro de identidade, né? Esse erro de identidade é uma situação onde o VAR acaba entrando num cartão amarelo. O VAR não entra em situações de cartão amarelo na aplicação. Porém, se um cartão amarelo for aplicado para um jogador erroneamente, por exemplo, o jogador que cometeu a infração é o número 7. Porém, o árbitro acabou advertindo o número 9. Nessas situações, o VAR checa a identidade e ele pode comunicar, ó, o jogador que você advertiu não é o jogador que fez a falta, faça o sinal do VAR, né, que é a nossa famosa TV, né, faça o sinal do VAR e comunique que a tua decisão foi equivocada e que o cartão amarelo é para o número 9. Mesma coisa no cartão vermelho, né? Também, se um jogador for equivocadamente expulso e não for ele que tiver cometido a infração, também o VAR pode comunicar. São esses, então, os incidentes, né, que o VAR pode entrar, que ele acaba auxiliando ao árbitro. Um pouquinho de uma cabine para vocês, de como... Esse é o layout, então, de uma cabine, né? O VAR, ele trabalha aí com uma tela na sua frente, em cima, onde fica passando o jogo ao vivo, né? Essa TV de cima é onde passa o jogo, seria a câmera principal, que a gente chama, né? A main. E embaixo ele trabalha com os incidentes de revisão, né? Então, toda vez que ele abrir uma checagem, que ele iniciar uma revisão, ele pede as imagens para o operador que está do seu lado e o operador vai passar as imagens nessa TV de baixo, onde ele vai acabar tomando a decisão dele. E nessa imagem de vocês aí na esquerda, é onde o AVAR trabalha, né? Como nós comentamos, em cima está o tal do programa, né? O PGM, e na tela de baixo fica o jogo ao vivo para que ele esteja observando. Uma coisa que eu não comentei, quando o VAR está num processo de checagem, algumas vezes o jogo não paralisa, né? Então, o que acaba acontecendo? Nesse momento, o AVAR passa a ser o VAR do jogo. Todo incidente que acontecer durante esse momento em que o VAR está na checagem, é o AVAR que vai estar comunicando depois, né? Digamos que o VAR decida por não chamar por um penal e depois disso aconteça um incidente de possível vermelho e tal. O VAR comunica para ele, ó, depois dessa jogada nós temos um possível incidente de vermelho e indica, faz a marcação para que ele possa estar checando. Uma das coisas que eu acredito que mais alterou no futebol, depois da entrada do VAR, foi o delay dos assistentes, né? Nós passamos a trabalhar, provavelmente vocês que estão se formando agora já vão pegar essa tecnologia quando vocês começarem a trabalhar nos jogos profissionais, e
vocês já não vão ter essa dificuldade porque vocês já vão começar trabalhando dessa forma. Mas para quem trabalhou muito tempo, já levantando a bandeira no momento que o lançamento acontecia, foi um processo de mudança assim, que a gente teve que construir. Então, quando a gente tem uma jogada eminente de gol, né, um ataque à meta adversária, nós comunicamos no rádio, né, o delay, a posição, e só tomamos a decisão após a jogada ser concluída, né? Lembrando que a gente tem delay de bandeira no primeiro momento, e o árbitro, né, se perceber que o assistente se equivocou e levantou a bandeira, ele também pode fazer o delay do apito e deixar essa jogada seguir e sancionar esse impedimento no final da jogada. E eu coloquei também aqui uma frase, né, que cada um de vocês, cada um de nós, porque como eu ainda estou dentro, ativa no meu trabalho, somos os gestores da nossa carreira, né? Embora a gente tenha aí o diretor da arbitragem, o professor da escola de arbitragem, né, o diretor da escola de arbitragem, é diferente da empresa onde você chega de manhã e bate cartão na hora de entrar e na hora de sair. E se você quiser ficar lá o dia todo, você bate cartão de manhã. Se o dia que o teu chefe não tiver, você quiser ficar sentado o dia todo e não fazer nada, no final do mês, o teu salário vai estar lá. Na arbitragem, o mundo gira de uma forma um pouco diferente, né? Você acaba não treinando, não estudando, não prestando atenção na aula para o teu professor, né? Tudo que você faz acaba dando um resultado na sua própria carreira. Então, nós precisamos trocar um pouco essa ótica e saber que as coisas que você faz é para o teu próprio bem, né? Não é pro Ivanei, não é para a Neuza que está aqui dando a aula, ou enfim, para o professor que deu a semana passada, é para vocês. Tudo que vocês fizerem para a carreira de vocês, os benefícios, quem vai colher é vocês, e tudo que vocês fizerem de errado, quem vai colher também são vocês, ou nós, né? No caso, porque eu me incluo, porque eu também ainda estou na ativa. E deixa eu voltar aqui. Vamos ver você agora. Ok. Então, voltamos. Voltamos. Perguntas. Estamos abertos. Boa noite, professora Neuza. Boa noite a todos, amigos presentes na sala, desde já. Meu nome é Gideão, Lauro de Freitas, Salvador, Bahia. Se não falar essa frase, vamos cobrar no final. É a frase, é a frase marcante dele, Nilson. Se não tiver... é o marketing pessoal. Professora, eu vou ler uma pergunta aqui da minha cabeça. Eu não sei se vai ter fundamento perante a senhora, mas eu vou fazer. O jogador, ele comete uma infração passiva de cartão vermelho. Tá. Mas fora do campo de visão do árbitro. Uhum. Esse mesmo jogador que cometeu essa infração faz um gol. Eita, esse teu jogo choveu, hein? Qual o procedimento que será analisado nesse momento pelo VAR? Ah, tá. Você tem VAR nesse jogo, né? Isso, tem VAR. Tá, ok. Porque sem VAR, por exemplo, a gente parte do pressuposto que no campo ninguém viu essa infração, né? Porque se a gente tivesse, no caso, como assistentes ou quarto árbitro, visto essa infração, mesmo assim a gente poderia comunicar. Lembrando que agressão é um item que ele não se enquadra na regra quando fala que uma decisão não pode ser alterada depois que o jogo reiniciou, né? Quando a gente tem uma agressão no jogo, mesmo que o jogo já tenha sido reiniciado, a gente pode ainda tomar a medida disciplinar. Então, por exemplo, assim, esse jogador, mesmo que o jogo tivesse sido reiniciado, vamos parte a parte, entendeu? A gente poderia ainda, como você falou que era para cartão vermelho, né? Era um incidente para cartão vermelho. Se for uma agressão, nós podemos ainda expulsar esse jogador. Agora, com decisão técnica, a gente não poderia estar alterando no caso. Tá, mas na sua situação, você falou que nós temos VAR no jogo. Com o VAR,
a gente sempre tem uma situação que é chamada de APP. O que seria o nosso APP, né? Que seria um Attacking Possession Phase, é uma sigla em inglês, né? Que ela nada mais é do que se a jogada continuou de forma horizontal para o gol, né? Que seria uma fase de ataque, no caso. Se essa sua infração de cartão vermelho, ela estiver dentro dessa fase de ataque, o VAR pode sugerir uma revisão porque aconteceu uma falta nessa fase de ataque. Então, por exemplo, a gente teria uma revisão, né? O VAR checaria esse cartão vermelho, chamaria para uma revisão, e esse jogador, além de ter o seu gol expulso, porque nesse momento que ele comete a infração para cartão vermelho, é uma falta. Então, a sua equipe seria punida com uma falta contra ele, certo? E esse gol não seria válido e ele seria expulso. Sendo que isso estivesse dentro desse APP que eu... Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma roubada de bola, né? A equipe... vocês têm aí Confiança e Sergipe, certo? É o maior clássico de vocês, não é? Confiança e Sergipe não é o maior clássico de vocês? Sergipe é o maior clássico. Isso. Digamos, então, que o Confiança esteja com a bola no ataque e ele perca essa bola nessa infração que você me citou. E aí a equipe que roubou a bola, cometa uma infração, né, se possível vermelho, e depois faça o gol lá na frente. A gente teria uma APP, né, uma revisão, e teria esse gol anulado e esse jogador expulso. Não sei se me fiz entender. Simplesmente me deu um banho de conhecimento, professor. Muito satisfeito. Imagina. Muito obrigado. E bonitinho, todo mundo com a camisa igual. Ô, Neuza, desculpa que eu fechei a câmera que era para ter uma foto. Ô, Neuza, eu tô achando... Todo com a camisa igual que é. Tem que ser o padrão, tem que começar na escola a padronizar. Eu tô achando que, quando a gente... Voltando no tempo da infância, quando a gente diz assim, olha, foi comigo, eu tô achando que esse lance aconteceu com o Gideão. Aí ele tá querendo tirar a dúvida com você, eu tô achando. Isso foi com um amigo, foi no jogo. Perfeitamente, Aí, professor. Pessoal, vamos aqui pela sequência da ordem aqui, Adalberto, depois tem Alan, depois tem Moisés, depois tem Isadora. Vamos lá, Adalberto. Boa noite a todos. Boa noite, professora Neuza. Satisfação estar tendo essa aula com a senhora. E minha pergunta é com relação seria sobre a carreira, né? Um exemplo, porque assim, para mim é novidade a arbitragem para mim, né? Primeiro contato que eu estou tendo é com a escola. Nunca pitei jogo, partida, nem pelada, entendeu? E minha pergunta é sobre carreira. Quando você começou, você já optou por ser assistente ou ficou naquela dúvida, né, entre central e assistente, para poder dar assim uma luz, né, uma direção para a gente que está começando? Você cortou fundo, hein? Interessante saber que assim teu primeiro contato com a arbitragem, né? Como vocês têm bastante alunos, deve ter todas as realidades, né? Pessoas que já trabalham, pessoas que estão tendo o primeiro contato ainda. E essa é uma decisão, assim, embora você ainda provavelmente possa estar trocando no decorrer da tua carreira, né? Eu conheço muitas pessoas que começam como assistentes. Assim, o mais comum é começar como assistente e depois, se perceber que tem o sentimento de ser árbitro, trocar, né, e acabar trabalhando como árbitro, e também o contrário, assim, embora que eu conheço poucas pessoas. O nosso amigo da Bahia talvez conheça a Dani. A Dani era árbitra e passou a assistente, né? Então, assim, acaba que algumas vezes acontece essa troca. É claro que, provavelmente, você vai ter que começar tudo de novo, né? Então, por exemplo, digamos que você siga como assistente e lá, daqui a um pouco, você perceba que, mas eu gostaria de saber como é que é ser árbitro. Provavelmente você vai ter que voltar para a base, né? Enfim. Olha, sim, são coisas completamente diferentes. Embora tudo esteja relacionado à arbitragem, o foco é completamente outro. Eu não vou nem dizer que o assistente tem que saber mais de regra 11 e o árbitro tem que saber mais de regra 12, porque eu acho que isso já é uma fala ultrapassada, né? Hoje, ainda mais com o VAR, a gente tem que dominar tudo.
porque hoje, por exemplo, você pode daqui a pouco estar dentro de uma cabine, então você não pode dizer, mas eu só interpreto o impedimento. Como assim? Então, como que você vai trabalhar numa cabine, como que você vai trabalhar num jogo, as faltas acontecem próximo de você, enfim, se você não sabe interpretar uma falta, não sabe dizer o que é um cartão, ou então, eu sou árbitro, a regra 11 não é comigo. Aí você vai na cabine, você tem que interpretar um lance de interferência, e aí você não sabe do que se trata, você não tem nenhum conceito. Então, eu acredito que, assim, a gente precisa atualizar essa fala. Quem está na arbitragem tem que saber de regra 1 a regra 17, né? Mas é mais no sentido, assim, o árbitro, ele tem um pouco mais, ele precisa mais de habilidades de controle de jogo, de gerenciar melhor a equipe, né? Ele é mais, as decisões que ele acaba tomando são mais interpretativas, né? A falta, no caso, assim, ela às vezes é um puxão. Ele foi o suficiente para derrubar o atleta, para derrubar o jogador, dentro do próprio jogo, ter essa balança, equilibrar as decisões que você está tomando. Se eu não dei um puxão similar numa área, eu não vou dar similar na outra. Então, mais essa parte assim de controle, de gerenciamento que o árbitro acaba tendo. Já quando a gente vai mais para o lado do assistente, as decisões elas são muito técnicas, né? Você precisa ter um índice de acerto muito alto. Então, no impedimento, a não ser as questões interpretativas de interferir no adversário, mas elas acontecem muito pouco no jogo, eu diria que, não sei, 5%, o resto é tudo por interferir no jogo, tocando na bola, então não tem o que interpretar. Você precisa índice de acerto, então é matemático. Ou o jogador está na frente ou não está. E você não tem muito muito que controlar o jogo, muito que controlar os atletas. É mais especificamente decisões acertadas que você acaba tendo. Então, assim, são características diferentes que cada uma das duas funções exige. E aí o assistente ele é menos visado no jogo, né? Para você ter problema no jogo, você realmente precisa cometer equívocos grandes e graves, e assim também você não vai ser uma pessoa muito conhecida na tua carreira, né? Se você quiser ser um assistente muito conhecido, você vai ter que fazer coisas muito... eu não queria dizer a palavra, mas muita merda no jogo. E já o árbitro, assim, ele acaba sendo muito visto, muito exposto, né? E também, assim, ele acaba recebendo mais nos jogos e sendo mais conhecido. Então, dentro dessas coisas que eu te falei, aí você vai ter que ver e acabar descobrindo o que se encaixa melhor no que você quer. E talvez até experimentar as duas coisas, né? Apitar alguns jogos, trabalhar de assistente em alguns jogos para ver no que você é melhor. Porque também tem essa, né? Tem gente que quer ser árbitro, mas aí entra lá dentro e acaba não conseguindo controlar o jogo, não tem pulso firme com os atletas. E aí o assistente já não precisa tanto disso, né? Você consegue trabalhar ali tomando decisões acertadas. E o contrário também acontece. Então, também não adianta você querer, mas você não tem as habilidades que você precisa para isso, né? Sei se eu consegui te ajudar. Ok, obrigado. E ajudou e muito. Tranquilo? Neuza, como você colocou, né? Aí já tem gente aqui que já apita, outros estão iniciando. Aí nós temos aqui gente do estado da Bahia, tem de Pernambuco, a Adalberto é da Paraíba, tem o Zé Carlos aí que é de Alagoas, da Arapiraca, acabou de entrar agora, estava trabalhando. Tem os nossos sergipanos aqui, os aracajuanos. Então, é uma turma bastante eclética, né? E aproveitando que a Neuza falou, quando o curso de formação é importante, vocês vão passar por todas as funções, né, Neuza? De árbitro, de assistente, quarto árbitro. Como a Neuza falou, bem importante, vocês estão estudando a voz de um árbitro da FIFA, que tem uma bagagem internacional e que ela diz, todos nós devemos conhecer a regra. Quando você falou ali a anotação, Neuza, foi bastante interessante, todos os slides, já quero parabenizar. Teve um aluno que perguntou, mas eu sou assistente, eu preciso ter cartão. Claro que você tem que ter cartão para anotar. Ele disse, então eu vou comprar. Você tem que... É um trabalho em equipe, o assistente tem que anotar tudo. Então foi importante a sua fala também, já parabenizando pelo excelente material apresentado, o slide é muito objetivo. Professor Alan, tem uma pergunta, depois tem o Moisés Isadora e o Carlos Alexandre. Vamos lá, Alan. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, professora. É uma satisfação estar dividindo essa sala de aula com a presença tão ilustre. A gente sabe que a profissão do árbitro é algo que requer tempo de médio a longo prazo. Para você chegar ao topo da carreira, que é a FIFA, quais foram as maiores dificuldades que você passou como mulher? Bom, obrigada pelas suas palavras, tá?
eu tinha o que me levou, na verdade, para a arbitragem foi o meu irmão, né? O meu irmão era árbitro lá em Santa Catarina e ele já era da arbitragem e ele me convidou para ir. E, curiosamente, hoje o meu irmão já não está mais e eu estou no quadro da FIFA. Então, veja como é diferente. E eu acompanhei o processo do meu irmão com muito sofrimento, porque, assim, eu consegui deslanchar a minha carreira e ele não. Então, assim, eu acredito que você sendo homem é mais difícil de você se destacar, porque a concorrência é maior. Por exemplo, assim, no caso, de que forma eu consegui me destacar? Porque não tenho como te dizer assim, ó, siga esse caminho que esse caminho dá certo, porque sim, são outras realidades, são outras federações, são outros momentos, mas, por exemplo, como eu consegui, foi muito através dos testes físicos, porque na época, tipo, o meu primeiro teste físico masculino foi 2008, 2007 e 2008. Nessa época, nenhuma menina no Brasil passava no teste físico masculino. Foi a época onde o professor Sérgio acabou exigindo, então, assim, foi uma forma que eu consegui me destacar. Porque a gente tem lá, nós temos o chão da pirâmide, né? Tem lá, por exemplo, 100 pessoas. E você precisa fazer alguma coisa para que nesse chão você consiga se destacar e as pessoas olhem para você. Porque você pode até ter uma habilidade muito boa para arbitragem, só que você não consegue mostrar isso para as outras pessoas. Então, quando você consegue se destacar de alguma forma e fazer as pessoas olhar para você e ver a tua habilidade, isso te dá alguns pontos para frente, né? E no caso, assim, o meu irmão era uma pessoa tão dedicada quanto eu, tão focada fisicamente, tecnicamente, dentro da regra. A gente ia, por exemplo, para uma prova, nós dois tirávamos 10 na prova, os dois passavam no teste físico, ele ia bem nos jogos como eu, mas ele tinha mais concorrência. No caso, como eu era... Porque ele ia no teste físico, todos passavam no teste físico, e ele também. Aí a gente ia as meninas reprovavam, eu passava. Então, assim, você vai precisar encontrar a sua própria forma de mostrar as suas habilidades. Dentro da arbitragem, eu não acredito que a gente concorra com as outras pessoas, eu acredito que a gente concorre conosco mesmo, né? Porque, igual eu te falei, você vai reconhecer as suas habilidades e os seus defeitos, que todo mundo tem. Eu tenho os meus, você tem os seus e os colegas têm os seus. E aí, você trabalhando em cima dos teus defeitos e fortalecendo as tuas habilidades, vai ser o que vai te jogar lá para frente e fazer você conseguir, né? Mas o meu caminho foi esse. Como eu citei no começo, eu consegui ser a melhor aluna do curso, então, que já me destacou, né? A gente tinha lá nós recebemos o certificado de formando e depois eu recebi o meu certificado de melhor aluna. Com certeza, isso me abriu uma porta. Eu já fui indicada para a CBF. Dentro da CBF, eu procurei sempre tirar boas notas nas avaliações teóricas, físicas. Graças a Deus, eu não tenho uma reprovação. Nunca tive num teste físico uma reprovação. Então, assim, isso vai te colocando num posto de se destacar e tá abrindo outras portas para você. Ok, obrigado. E parabéns pela carreira. Obrigada. Meninas, já viram aí o segredo aí, viu? Passar no teste físico também. Além da PATEC, passar no teste físico aí, viu? Dia 24 tem um reteste aqui para umas 3 aqui. Vamos fazer, dia 24. Próximo aí, Moisés. Vamos lá, Moisés. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Neuza. Satisfação imensa estar na sala com você. Poder dividir esse momento ímpar, né, para nós. O senhor é referência não só para as meninas, mas também para nós homens. Quero te agradecer por estar aqui conosco nesta noite. Neuza, você falou do futebol que está passando por um momento. Eu queria, com você com uma bagagem internacional, se você tem essa percepção, né, que lá fora há uma educação diferente para tratamento com os árbitros. E aqui no Brasil a gente vê um tratamento diferente. Isso mesmo ou é sua impressão? Não, ele realmente, da mesma forma, Moisés, obrigada pelas suas palavras, eu vou pedir para o professor Ivanei se eu posso vir semana que vem de novo, porque é tão legal ficar escutando vocês falarem. A minha vontade era trazer você aqui pessoalmente, viu? Presencialmente. Essa é a minha vontade aqui. Eu estava aqui agora para você nem vai vir lá, não. Você vir aqui presencialmente. Vamos ver negociar esse passo como a gente diz nos jogadores.
Depois a gente chama no privado. Na arbitragem a gente está tão acostumado a ser xingado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro fica todo mundo, vai cozinhar, vai não sei o quê, aí você fica aqui escutando as pessoas falar coisas legais sobre você, é tão bom, né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, Moisés, obrigado pelas suas palavras. Realmente um tratamento diferente. Semana passada eu fiz um jogo da Sul-Americana com o Flávio, né, lá na Colômbia, e assim, eu fiquei surpreendida, era um jogo mata-mata, né, onde uma das duas equipes ia ficar fora da Sul-Americana, e assim, eu não tive problema com o banco, eu não tive problema com os atletas, não que a Colômbia seja uma referência, mas isso acontece um pouco também por causa daquele ditado, né, santo de casa não faz milagre. Então, quando você acaba vindo de fora, os atletas te respeitam um pouco mais. E aí, quando nós vamos, por exemplo, para competições internacionais falando questão de FIFA, aí sim o tratamento é realmente diferente. Por exemplo, Olimpíadas, Mundial, você não tem problema com atletas, eles realmente têm essa visão de respeitar a arbitragem, mas você também, por um outro lado, no jogo você não vai ter problema com relação à reclamação. No entanto, se você tiver um equívoco técnico no jogo, também a FIFA te manda para casa depois da partida. Então, assim, são outras exigências que a partida requer. Aqui você vai numa partida, você precisa muitas vezes cuidar para não apanhar durante o jogo. Mas também muitas vezes você vai embora e fica por aquilo, né? Eu fiz muito amador de chegar depois no. Vocês fazem amador, vocês devem conhecer a realidade, né? Hoje eu trabalho em grandes estádios, tive a oportunidade já de conhecer, por exemplo, quando eu fui para o Mundial de Clubes, eu fiz jogos onde vai ser um Mundial esse ano. Então, assim, hoje eu piso em estádios onde eu sempre sonhei estar. Mas eu já trabalhei muito no barro também, né? Então, assim, de você chegar no final do jogo e o pneu do carro tá murcho, porque o pessoal murchou o pneu do carro. Conheço essa realidade também, entendeu? Então, assim, só que nesse jogo você pode se equivocar em alguma coisa, se você não apanhar, provavelmente não vai ter outra consequência, né? Você vai no próximo jogo, você está escalado de novo, em outro municipal, em outro lugar. E lá não. No jogo você não vai apanhar, não vai acontecer isso aí, provavelmente ninguém nem vai falar nada para você. Agora, a consequência do teu equívoco, ela às vezes acaba com a tua carreira, né? Você pode ser mandado embora da competição e a FIFA diz, valeu, obrigado, vem o próximo da fila. Então, é diferente, entendeu? Tranquilo, Entendi Moisés? perfeitamente.